E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marconde, sou autor de 5 livros e hoje a gente está aqui para falar do Lott Experience. Eu vou contar o que é, vou explicar o que é. Nós estamos com Oswaldo Lott e é um projeto inicial. Nós estamos aqui iniciando um primeiro episódio, falar sobre traumas que foram vividos através de transformações em superações pelo esporte. A princípio abriremos com isso. Vou também falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Eu estou, desde 2010, escrevendo sobre abstinência e dependência química. Estou lançando meu 6º livro. Lott é um amigo de algum tempo, onde a gente troca conversas sobre a vida, sobre a existência, aspectos espirituais, de esporte. E decidimos fazer uma conversa juntos para falar de alguns projetos que podem ser feitos junto ao Lott Experience. Eu vou passar pro Lott se apresentar um pouquinho e a gente começa a nossa brincadeira. Lott. É isso aí, família. Né? Bom, eu sou Oswaldo Silveira Lott, nome de batismo, natural de Bauru, interior de São Paulo. Sou pai de um casal, Maria Eduarda e Gael, multiesportista. Tenho uma história no esporte já há 35 anos. Hoje Life Coach Fitness, né? E é isso aí, passar um pouquinho da minha experiência, das minhas superações, das minhas lutas e vamos pra frente. Da hora, família! Isso aí, família. Bom, vamos lá, deixa eu contar um pouquinho pra vocês, né? Há 2 anos, mais ou menos, conversando com o Lott, nós frequentamos uma praça ali que tem um cafezinho bem bucólico, as crianças ficam brincando e a gente fica ali naquela boa e velha resenha de sempre. E aí eu que já tenho algumas participações na mídia, através dos meus livros, as ideias de superações em cima do vício, da recuperação. Também faço algumas conversas com algumas pessoas. Falei, Lott, vamos colocar para as pessoas, cara, conhecerem a sua história. Porque o Lott, né, a título de curiosidade, rapidamente eu vou dizer um pouquinho. Ele foi campeão de Vale Tudo quando o Vale Tudo iniciava aqui no Brasil. Faixa preta de artes marciais, conseguiu transformar uma série de questões de traumas com rejeições paternas, humilhações enquanto criança, adolescente, pegou uma certa raiva da vida e jogou tudo isso de uma forma agressiva, quebrando o pau todo dia na rua. Mas ali ele só estava se defendendo, estava tentando se descobrir. A vida caminhou, chegou a ser modelo, ator, hoje é coach life fitness, fazendo um trabalho que realmente alinha o corpo, a mente, o espírito. E tudo isso e muito mais a gente está organizando para poder apresentar para vocês como é realmente importante se permitir tentar mudanças, transformações. E, a princípio, foi o esporte a porta de entrada para o Lott transformar sua vida e hoje ser uma pessoa vivendo um bem-estar mais equilibrado. Então, é basicamente o que nós temos aqui hoje com o Lott Experience. E vou chamar o Lott para a gente começar a bater um papo aqui de uma forma bem livre, contando um pouquinho como foi a sua infância, onde surgiu a primeira dificuldade no aspecto de rejeição, como que foi se defender com agressões. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, a minha transformação começou realmente com a separação dos meus pais, né? Isso aconteceu, eu tinha 8 anos de idade. Isso foi muito difícil para mim, ainda mais por gostar de esportes, sempre frequentar os clubes, as escolas, ser sempre o primeiro a chegar nas aulas de educação física, nos jogos de futebol, de tênis. E isso começou a partir do momento que o meu pai não estava presente, né? Quando eu ia praticar os esportes, aquilo começou a gerar muitas dúvidas, incertezas, inseguranças, né? E depois de um certo tempo começou a se agravar porque a minha mãe, na ingenuidade dela, tentando suprir, né, a presença paterna do meu pai, ela começou a me levar nos clubes, a praticar os esportes, nas reuniões de pais. E isso dentro da escola com os coleguinhas e nos clubes, eu comecei a sofrer muito bullying, né? Uhum. No sentido, filhos de pais separados, não tem pai,
Olha lá que engraçado, na época eu jogava futebol, eu era goleiro, né? Eu me lembro muito bem no clube, no Bauru Tênis Clube, no BTC, em Bauru, que os pais presentes ficavam tocando as bolas para os filhos, aquecendo os filhos, fazendo a parte da preparação ali deles. E eu era goleiro, a minha mãe ficava chutando a bola no gol para mim, sabe? E aquilo eu virei um motivo de chacota, de piada no clube, na escola. E isso começou a criar uma ferida, né? Começou a gerar dores emocionais e se transformando em raiva, sabe? Em o porquê comigo, né? E foi muito difícil, isso só foi se agravando, porque eu sempre envolvido em esporte, até que um tempo eu não queria mais frequentar os clubes, frequentar a aula de educação física, porque era constante esse bullying sofrido, né? Então esse foi um processo para mim muito difícil, foi quando eu tive que lidar a primeira vez com dores da alma, né? Sim. De entender, de tentar ressignificar alguma coisa. E esse foi o processo. Mas você ficava nesse início. Tudo bem, é que quando a gente faz esse tipo de trabalho de investigar, analisar Sim. adultos, a gente consegue entender melhor. Mas ali, você consegue lembrar se você ficava triste, se você chegava a um estado de melancolia ou pulou rapidamente para agressão? Não, eu passei por todas as fases. Primeiro da negação, depois da rejeição, depois da tristeza. Então vem um processo e vai se agravando até você ter uma maturidade ou um apoio, né? Um apoio psicológico para conseguir lidar com essas situações e não potencializar esses pensamentos, conseguir direcionar e dar ênfase para que se torne uma potência essas coisas. Então nesse processo eu passei por todo o processo. Então eu tive o momento da tristeza, eu tive o momento da dor, eu tive vontade de não existir, eu sofri bastante com isso. Sim. E isso começou a se agravar. E como se agravar? Eu fiquei muito revoltado, eu fiquei na pré-adolescência muito revoltado. Então só, olha que curioso, você falou que foi com 8 anos. Sim. Então de uma certa forma teve uma janelinha aí de uns 2, 3, 4 anos. Teve porque é o acúmulo, nessa né? dor. É onde você vem acumulando até transbordar. Tá. Aí na pré-adolescência. Transbordou e se manifestou com a agressão. Na porrada. Então eu tinha um problema, eu brigava todos os dias na escola, eu fui expulso praticamente de todos os colégios que eu estudei, eu brigava nos clubes onde eu frequentava, fui expulso dos clubes, tive que mudar de cidade, porque era jurado de morte por briga, dei muito problema para minha mãe. Entendeu? Então começou a ficar crônico mesmo, muito, muito crônico esse problema de agressão, de externar essas dores da alma na rua. Isso começou a me gerar muitos problemas. Tá, mas nisso daí, cara, você faz com que eu enxergue uma coisa que me deixou curioso. A partir do momento que você se posicionou, mesmo que através de um mecanismo de defesa, por agressão, você que sofria humilhações, em não estar ali, enfim, o bullying, né, que é um nome atual, mas isso sempre existiu. A partir do momento que você começou a falar, não, e aí, qual que é? E aí saía na porrada, você ganhou um posicionamento? Você conseguiu viver algum tipo de pertencimento ali? Não. Nunca existiu isso? Não, porque não estava condicionado. Então, quando eu via a agressão, partia por coisas banais. Às vezes a pessoa olhava para mim e eu já sentia aquele negócio da rejeição. Por que tá me olhando? Ou falou diferente comigo. E aí, a hora que eu vi, já tinha acontecido a situação, eu já tinha brigado, mas sempre o pós, eu refletia e aquilo me trazia uma tristeza extra. Falei, poxa, mas por que eu fiz isso? Quando eu via, já tinha acionado o gatilho, já tinha acontecido a situação, já tinha causado aquele problema e depois ainda se agravava a ressaca moral, porque eu falei, poxa, mas por que eu fiz isso e não consegui me controlar? Caraca, meu. Então foi mais ou menos esse caminho. E a grande virada, né, por eu sempre ter participado de esportes, essas coisas, até então não tinha uma experiência com as artes marciais, né?
foi quando eu costumo dizer que nada é o acaso, a vida ela coloca pessoas que são ferramentas de transformação na vida dos outros, né? Num dia desses, eu caminhando pela rua, eu tive a oportunidade, numa roda de capoeira, de conhecer o Mestre Lindão. O Mestre Lindão era um grande professor de Kung Fu, e ele teve a sensibilidade de me chamar para conversar, e dessa conversa, que nem nós tivemos essa sensibilidade, eu passei para ele o que estava acontecendo na minha vida, né? E foi quando ele captou a mensagem e falou... O que você passou para ele? Porque passei... isso é interessante, que o pensamento que você tem hoje é diferente do que você tinha ali com uns 15. Sim. O que você colocou para ele? Eu coloquei para ele que eu tinha tudo que eu passei da infância, e o que tinha me gerado e o que estava causando, né? Agressão, brigando todos os dias na rua. Que te fazia mal. Que me fazia mal. E ele entendeu a mensagem, e como um grande mestre de Kung Fu, ele me chamou para treinar. E ele me chamando para treinar, eu consegui canalizar toda essa energia, toda essa fúria, toda essa raiva nos treinos. E foi quando isso se tornou uma potência para mim. Foi quando eu comecei a enxergar a luz no fim do túnel. Entendeu? Eu falei, poxa, tudo isso que eu sinto, se eu canalizar para isso, eu vou evitar essas situações. E eu posso me tornar alguma coisa investindo nisso. Deixou de brigar na rua? Comecei a parar de brigar na rua e eu comecei a canalizar nas competições. E foi onde as coisas começaram a acontecer. Comecei a me centrar, a organizar meus pensamentos, a canalizar minha força e minha potência. O que era medo se tornou coragem, sabe? E foi o processo de transformação, de virada da chave. Foi quando eu comecei a me inscrever nos torneios de full contact, de judô, tudo que era artes marciais eu me inscrevia porque aquilo me fazia bem. Tudo em Bauru ainda? Tudo em Bauru ainda, isso tudo em Bauru. Tá, vamos fazer um pulo, porque a gente tem bastante coisa para conversar. E até é curioso, porque nós somos amigos, essas conversas a gente faz constantemente, é nossa, só que a gente está organizando para poder apresentar aqui para vocês, né? Então, como a gente tem pouco tempo, né? Talvez esse seja ainda um primeiro episódio e tal, eu quero pular para tua chegada em São Paulo, né? Pra gente conseguir, porque obviamente agora a gente conseguiu entender, ficou meio ilustrado, né? Esse movimento. Só que houve uma grande transformação ao chegar em São Paulo, né? Sim. Então conta pra gente como foi isso. Bom, minha chegada em São Paulo foi assim, muito ao acaso, né? Eu morava em Campinas, na época eu trabalhava como vistoriador de sinistros, aos 18 anos de idade. E ali eu treinava boxe chinês com o mestre Marcelo Giltz, e a gente inscreveu um atleta para uma competição que seria em São Paulo, que era os primeiros vale tudo, chamava Circuito de Lutas Freestyle. Nós fizemos uma preparação de 6 meses para um atleta que ia lutar esse circuito, e eu participei desde o começo da preparação desse atleta como sparring, como parceiro de treino também, fazendo a preparação dele. Chegamos em São Paulo para esse evento, né, para esse torneio, e aí que foi tudo que foi acontecendo, porque aconteceu um fato muito engraçado também, porque eu em Bauru, eu sempre cresci ouvindo que eu tinha um primo que morava em São Paulo, que era muito perigoso, né? Falei, pô, mas eu tenho um primo que mora em São Paulo que é muito perigoso, por quê, né? Ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Não, porque ele é policial e você sabe como é que é, às vezes tá num lugar errado, no momento errado, evita essas companhias, né? Fiquei com isso guardado aqui, beleza, vim para São Paulo para esse torneio, e exatamente nesse torneio, nesse circuito de lutas, esse meu primo, chamado Fábio Bop, hoje ele é chefe da Polícia Civil, do Grupo Especial de Resgate, do GER, né? Ele tinha sido contratado para fazer a segurança, porque no evento passado, no anterior, quebraram o ginásio inteiro, não respeitaram segurança, nada. E o responsável por esse evento falou, olha, o único que vai colocar respeito aqui nesse torneio é um cara chamado Fábio Bop. Coloca a segurança dele que você não vai ter problema.
E assim foi. E tinha em torno do ringue tem umas áreas que você só pode ficar com credencial. E eu não tinha essa credencial, porque eu não era o treinador oficial. Eu estava acompanhando o nosso treinador, o nosso mestre, então eu não poderia ficar naquela área. E eu fui para aquela área que não poderia estar. Foi quando eu fui abordado por quem? Pelo tal do Fábio Bop, nem sabia quem era. Ele chegou até mim e falou: cadê sua credencial? Eu falei: não tenho credencial. Ele falou: então aqui você não pode ficar. Moleque, com os hormônios lá em cima, eu falei: como é que é? Aqui que eu vou ficar e ninguém vai me tirar, né? Sem noção. Ele chegou pra mim assim, arrancou as quadradas são as pistolas, ele arrancou assim, bateu na minha costela assim, falou: você é louco, moleque? Aqui é polícia, aqui não é lutador, aqui o argumento é diferente. Você vai sair daqui já ou você vai sair do ginásio? O que você escolhe? Eu, opa, perdi, tô saindo. E saí, fui pro vestiário. Mas passaram mais ou menos uns 10 minutos, eu teimoso, eu voltei para aquela área, né? Eu voltei para aquela área, deu 2 minutos, ele voltou, só que ele não voltou sozinho, ele já voltou com mais uns 8. Uns 8 polícias, parecia os Robocop, cheio de fuzil, aquelas roupas. Falou: cara, você não entendeu o recado, você é folgado, seu bunda mole, não sei o que. Agora você vai sair do evento. Eu falei: não, eu tenho que acompanhar aqui o atleta. Não, você vai sair do evento. Fizeram um corredor polonês. Eu fui no meio e eles me escoltando para fora do evento, né? Uhum. E nisso, na minha cabeça, eu falei: nossa, me fudi, vou chegar lá fora, vou tomar um esporro, vou tomar uns tapas, eu vou apanhar. E nessa adrenalina, nesse percurso, eu fiz a maior cagada que podia existir. Qual? Eu cheguei e falei assim: cara, se relar em mim vai ficar pequeno porque eu sou polícia. Olha o que eu fui fazer. Engrossei o caldo, ele falou: ah, você é polícia? Cadê sua funcional? Eu falei: não estou a serviço, eu estou sem funcional, sou do interior, sou de Bauru. Ele falou: não tem problema, vamos ali na viatura, eu vou acionar o CEPOL. Agora é o seguinte, se você não for polícia, já ia ficar pequeno pra você, que você é folgado, moleque. Mas aí você vai ver o que vai acontecer com você. Eu falei: nossa, meu coração. Eu falei: que bosta que eu fui fazer, cara. Tudo bem, ele abriu o porta-mala da viatura, eu lembro até hoje, uma veraneio, era Garra 54. Eu lembro até hoje. Ele abriu o porta-mala, ele falou: senta aí. Na minha frente, assim, ficou uma escolta, os policiais parceiro dele. Ele falou: me dá seu RG. Eu peguei, saquei meu RG assim, dei na mão dele. Ele pegou e foi lá conferir no HT. Ele falou: confere aí pra mim um policial, um Papa Mike, que ele tinha perguntado se é Papa Mike ou Papa Charlie. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei: pô, vou escolher um. Eu falei: Papa Mike, polícia militar, né? Papa Charlie, polícia civil. Ele pegou lá meu RG, foi lá consultar. Ele abriu o HT e falou: confere aí pra mim, nome de Oswaldo Silveira. Ficou mudo, soltou o HT. Saiu lá da viatura, veio até onde eu tava ali no porta-mala. Ele falou: moleque, o que você é do Florindo Lote? Eu falei: pô, é meu bisavô. O que você é de Ciclano Lote? Eu falei: é meu avô. O que você é de Beltrano Lote? Eu falei: é meu tio. Ele pegou, me deu um tapa de costas da mão, na cara. Pá! Seu filho da puta, você é meu primo, caralho! Foi assim que eu conheci o meu primo tão perigoso em São Paulo, né? Foi muito louco isso. E aí eu entrei novamente pro ginásio, quando estava chamando o atleta que representava a academia que eu também treinava, que a gente tinha feito a preparação. Foi quando estava chamando o atleta para subir no ringue. Uhum. Eu fui correndo pro vestiário, né? Falei: pô, é o atleta lá que vai lutar, preciso ir ali, vou fazer o aquecimento dele, a manopla e tal. Cheguei lá, ele tava passando mal. O atleta tava passando mal. Falou: porra, mestre, falou pro nosso mestre, o Marcelo Jitsu: eu não consigo subir no ringue, não tô bem, eu tô passando mal, tô sentindo isso, a pressão abaixou. Porque é uma responsa, cara. Sim. É uma responsa. E aí o nosso mestre falou: foram 6 meses de trabalho, de preparação,
poxa, não é possível, o meu nome, os patrocinadores, e eu como acompanhei todo o processo do treinamento, eu virei pro mestre e falei, mestre, eu tô preparado, eu posso subir no ringue no lugar dele? Ele falou, pô, sério, você faria isso? Eu falei, faria, eu subo, tranquilo. Subi e venci o evento. Eram 3 lutas na noite, eu venci as 3 lutas. Nossa, né? Era uma atrás da outra, né? Não tinha luva ainda, não tinha essa... Passou na cara. Não tinha tempo. E eu venci as 3 lutas. E foi quando eu virei, meu primo virou pra mim, bateu no peito, falou, é meu primo, não sei o que. E ele falou, você tem que vir morar em São Paulo. Tu tinha 18? Tinha 18 anos de idade. Isso foi em que ano? 96. O Lote, esse ponto ele é marcante porque foi realmente um trampolim para tu vir para São Paulo. Sim, né? sim. E obviamente a questão do teu primo foi importante, pois você não tinha onde ficar, não tinha recurso, não tinha nada. Sim, não tinha estrutura nenhuma para poder me bancar para ficar aqui, né? E já tendo o sonho de me tornar um lutador profissional. Isso tinha se tornado um sonho, então? Então, esse era o sonho, de me tornar um lutador profissional. Mas não sabia que esse sonho seria realizado dessa... Chega um pouquinho mais perto do microfone. Não sabia que esse sonho seria realizado dessa forma ao acaso. Pode crer. De eu vir acompanhar um atleta que ia lutar num evento de Vale Tudo, e ele com impossibilidade de subir no ringue, eu subi, né, me tornar campeão e ainda conhecer o Fábio, meu primo, que abriu as portas para mim. Ele falou, você vai morar aqui em São Paulo, vai morar comigo na minha casa, vai treinar na melhor academia, eu vou arrumar os patrocinadores para você. E não tive dúvida. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui e a gente vai costurar de novo, porque eu tô de olho no tempo. E cara, a gente não conseguiu falar nem o comecinho do que tem pra dizer, sim. Tá ligado? Só que tu pegou um bagulho aí que eu quero explorar. Ixi, eu falando igual maloqueiro e o seu público é outro. Você falou, né, cara, por acaso. Nós exploramos muito nas nossas conversas, eu e você, o mistério, o enigma, a subjetividade espiritual, energética, né? Algo que organiza a vida. Porque é muita coincidência, é muito acaso, é muito improvável tudo que aconteceu com você, né? Estamos aqui hoje elaborando, vou até fazer um spoiler, a gente não tinha conversado isso, mas é tranquilo dizer, uma preparação para o seu livro, uma autobiografia. As pessoas podem perguntar, poxa vida, quem é o Lote? Cara, esse cara que começou vivendo uma série de questões sensíveis, traumas, foi para um extremo. Queira ou não queira, a gente depois vai explorar um pouco mais disso também. Você canalizou essas coisas nas ações sociais. Hoje o seu treino, hoje você como coach Life Fitness, hoje você faz um treinamento completo com a pessoa, né? Então, o que será de acaso, de fato? Né? Será que as coisas não estão projetadas, desenhadas? Né? Eu só quis trazer essa visão, sim. Porque no final das contas, eu acho que a gente não vai conseguir nem abrir tanto o que a gente precisa. Vamos deixar um gostinho pra frente, a gente ainda tem um tempinho pra falar. Sim. Mas a conclusão disso tudo é o seguinte, cara, você, ator, modelo, famoso, campeão de Vale Tudo, faixa preta, e tem as dificuldades do sentimento. Rejeições paternas, viveu uma série de dificuldade, humilhação de crianças, porque você não tinha um pai presente, né? E a grande verdade é que, cara, hoje você tá aí presente pros seus filhos, o trabalho que você faz com as pessoas é um trabalho que envolve o corpo, a mente, o espírito, né? Então, é só um parênteses sobre, será que é por acaso? Realmente, o acaso é uma coisa que não existe mesmo, coloquei a palavra errada, porque eu acho que tudo já está escrito. Mas foi bom. Né? No momento da maturação, eu acho que vão sendo conectadas as pessoas que eu acabei de falar, que são ferramentas de desenvolvimento na vida dos outros. Né? Então, a sua vivência, o seu período e a sua maturação, ela vai conectando a esse caminho.
E o que a gente tem que fazer é estar antenado, estar sensível para captar isso, né? É o que eu sempre tive, essa sensibilidade de aproveitar as oportunidades que me aparecem. E foi quando aconteceu. Sim, que a grande oportunidade do seu primo falou, vem, fica comigo que Sim, você tem onde ficar. sim. Isso foi onde abriu, né? E, Sair de Bauru foi difícil pra você? cara, foi muito difícil, né? Na verdade, eu já tinha saído para trabalhar. Fui trabalhar em Campinas logo cedo, né? Então, essa transição não foi tão difícil para mim, né? Depois de Campinas, eu fui para o Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, voltei, sempre tentando achar o meu caminho, achar o meu espaço. Mas não ainda como modelo, ator. Isso bem antes, Não. bem antes, tá. Sempre voltado para a luta, Tá, né? tá. Sempre nessa parte. E pegar o gancho que você falou que ficou, era... Não, o grande lance de você chegar aqui em São Paulo e ter as coisas que o seu primo te ofereceu, né? Sim. E que tinha sido, de repente, difícil você sair de Bauru. Se foi impactante. Você falou que não. Não. Que, na verdade, você já tinha vivido algumas mudanças, Sim. né? Então, vir para São Paulo foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Foi a realização de um sonho, né? Tá. Acho que todo mundo que mora no interior de São Paulo, antigamente o sonho era, nossa, São Paulo, quero morar em São Paulo, quero ir para São Paulo. E foi tudo isso quando você chegou aqui? Foi tudo isso. Fiquei deslumbrado. Imagina, interior, caipira, crescido e criado em fazenda, chego numa cidade desse tamanho, né? Junto com seu primo, você foi para as melhores academias de arte Sim. marcial, né? Tive essa oportunidade. Ele abriu o caminho para mim 100%. Cara, vamos aproveitar. Deixa eu até falar com a produção. Vamos colocar umas fotos que você separou, Coloca aí. né, no seu momento de arte marcial. Na tela. Aí, pode liberar essa pro Lote falar um pouquinho, por favor. Aí essa foto foi quando eu abri a primeira academia de jiu-jitsu e vale tudo em Bauru. Ali tá o Jorge Patino, o Macaco, o Marcelo Jitsi, tricampeão mundial de boxe chinês, e eu ainda faixa roxa de jiu-jitsu. Caraca, tu era molecão aí. Ali, Quantos anos? Aí eu tinha 18 anos de idade. Nossa senhora. Primeira academia de jiu-jitsu de Bauru. Tu que abriu. Fui eu que abri. Temos mais fotos aí? Temos uma porção de fotos, né? Pode ir soltando o que o Lote vai falando. Aí já é no Rio de Janeiro, né? Quando eu treinei lá com o Carson Gracie. Esse era o time oficial da arrebentação, ali o Valide Ismail, o Libório, o Amarildo Itete, Carlão Barreto. Esse era um treino que acontecia de portas fechadas ao meio-dia. Era o treino de vale tudo mesmo. Então ninguém entrava e tinha acesso, só os escolhidos ali. Era um treino de portas fechadas. Aí já é com o general, né? Sim. Fábio Gurgel. Que hoje é onde você Onde está. Hoje Não. eu tô um pouco parado do jiu-jitsu. Hoje eu mais duas aulas, faço essas coisas, mas não tô praticando mais a arte suave. Sim. Por algumas lesões, algumas... Aí é onde o bicho pegou, né? Isso aí foi no ginásio do Ibirapuera. Foi a primeira luta. Essa foi a primeira luta, ali com o Marcelo Jutsi. Foi minutos antes de entrar pro Vale Tudo. Aí é o Valide Ismail, era meu companheiro de Tu treino. morou no Rio treinando? Morei no Rio treinando, morei durante 9 meses na academia do Carson. Temos mais fotos? Aí foi o primeiro mundial de jiu-jitsu que teve. Esse é o Renzo Gracie, do qual ele estava me entregando ali a medalha, as coisas. Foi o primeiro mundial de jiu-jitsu que aconteceu no Rio de Janeiro. Copa Ciclone. Copa Ciclone, isso eu lembro. 1998. Eu lembro, foi mais ou menos quando eu comecei. Acabou as fotos de arte marcial? Aí já são Isso, aí já foi onde... o projeto social. Isso, quando eu parei de lutar profissionalmente, né? Aí eu falei, poxa, também sou fundador de uma associação beneficente sem fins lucrativos que chama Elo Solidário. Legal. E a ideia do Elo Solidário é multiplicar oportunidades e benefícios para as pessoas na área de exclusão e risco social. Vamos entrar nisso? Vamos entrar nisso? Vamos, só que deixa eu antes conectar e costurar algumas coisas das artes marciais. O que você vive hoje é um compilado disso tudo, né? E você continua aberto para explorar novas coisas. Sim, sempre aberto.
Só que você viveu... Olha só com quem você tá aí. Olha lá, o mestre Carson Guedes. Aparece aí que essa precisa. Isso é raro. Você viveu, cara, algo que não existia antigamente. Que era um passe livre entre as academias. Sim. Que o bicho pegava antigamente. Pegava. Né? E isso é interessante, porque eu puxei essa visão pelo seguinte. Tu que precisou se defender com os aspectos, porra, de humilhação, rejeição, babá, né? Se tornou um cara super agressivo. Quando começou a ser canalizado, aquele menino abandonado, humilhado, rejeitado, que saía na porrada o tempo inteiro, encontrou a pulsão pra canalizar tudo isso. E você transitou nas academias que tinham treta entre elas. Sim. Né? Então é legal porque no final das contas tem um propósito maior. Né? O sentimento ele é diferente. Eu só quis costurar isso. Se você quiser falar um pouquinho disso, talvez seja legal. Porque eu vou pegar esse gancho pra pular na ação social. Não, mas é isso mesmo. Até porque pelo padrinho que eu tive, né? O Fábio. Uhum. O Fábio tinha o respeito e tem o respeito de todos os lutadores. Sim. Né, mais conceituados que tem no Brasil, todos conhecem. O xerife, né? Conhecido como por xerife. Então isso fez com que também esse passe livre nas academias fosse aberto. Eu não tinha uma bandeira específica, né? Porque eles chamavam antigamente, eles usavam muito a palavra creonte. Porra, isso. Pô, você é creonte. Que hoje não existe mais, tá? Não. Hoje a bandeira é o jiu-jitsu, não importa qual academia você esteja. Mas antigamente eles pegavam muito forte nisso. Se você treina em uma academia, você não pode treinar em outra academia. Você não pode fazer intercâmbio de técnicas. Mas mudou esse conceito, né? Até porque vai amadurecendo as coisas e hoje viu que não tem nada a ver isso. Só que o que é riquíssimo é que você... Isso é legal, por isso que eu tô dando uma ênfase aqui. Sim. Você era querido pelas pessoas das academias diferentes. Não era do tipo, puta, deixa ele treinar aí, porque, mano, o cara é primo do primo, deixa aí. Não. Caralho, fica com nós, moleque. Porra, Sim, treina aqui. sempre foi. Pô, tu vai muito lá, bem fica acolhido. com nós. Onde tu ia, porra, você era bem recebido. Sim, né? Isso sempre. Onde eu cheguei, onde eu estive, sempre foi muito bem recebido. Sim. Porque aí entra essa essência, que é o que a gente tá buscando compartilhar aqui com as pessoas. Sim, sim. Né? Saber respeitar, né? Porque cada lugar tem uma lei, né? Cada lugar tem suas regras. E se você souber respeitar isso, você transita em qualquer lugar. Tá. É isso, praticamente. É isso, concordo, irmão. É bem por aí. Vamos pular pra ação social, porque é o gancho, né, dessas transições. Sim, sim. Né, pra gente... É onde começa a se materializar. Até pra gente conseguir enxergar um pouquinho, você viveu o ápice, talvez, né, nas artes marciais. Sim. Como atleta de alto rendimento, né? Atleta de alto rendimento. Sim. Nisso você, vivendo, se tornou pai. Me tornei pai. Vamos encaixar nessa régua espaço essa Eu me tornei pai em essa 2000. passagem. 2000? Foi em 2000. Então foi rapidamente. Foi. Quando eu tive minha primeira filha, Maria Eduarda, hoje com 24 anos, formada em nutrição. Minha paixão, minha companheira, trabalha comigo também. Eu na parte de treinamento e ela na parte nutricional. E aí foi quando tudo começou, quando eu tive a oportunidade de ser pai. Uhum. Né? Então aquela premissa que falam, que a gente conversou, ninguém dá o que não teve. Para mim é totalmente oposto. Uhum. Né? Então eu consigo dar exatamente porque eu não tive. E quando eu tive essa oportunidade de ser pai, foi a coisa mais transformadora e maravilhosa para mim. Porque eu já vinha num processo, né, canalizando a energia, sentimentos, emoções, e veio esse plus gigantesco quando eu fui pai. Né? Isso ressignificou para mim muitas coisas e até questões mal entendidas com o relacionamento com o meu pai. Ok. Isso começou a mexer lá profundamente no que eu tinha encobertado lá e fez abrir essa ferida, né, que eu tinha com o meu pai. Uhum.
E ali eu comecei a entender um pouco mais as ações do meu pai. O que levou ele a fazer isso, a ir embora do lar e a não voltar mais, e esse abandono. Eu fiquei mais sensível nessa parte. Sim. Né? Então foi por aí esse caminho. Então é legal, porque assim eu consigo me achar. Você tava ali 20 anos, 20 mais. 20 mais. Então, de uma certa forma, a gente tem aí um prelúdio de uma transformação mais significativa a partir dos 20 anos. Sim. Que foi quando você começou a migrar para ação social. Não, eu ainda lutava, né? Ainda era atleta de alto rendimento. Mas no decorrer dessas situações da vida, eu sempre tinha um porquê das coisas, né? Eu sempre muito sensível em relação às outras pessoas, né? Empatia. Eu começava a pensar como que eu poderia agregar na vida de outras pessoas. Legal. Que ferramentas que eu poderia usar, né? Para multiplicar oportunidades e benefícios para essas pessoas, porque eu senti na própria pele isso também, né? Então eu queria criar algum mecanismo, alguma situação que eu pudesse transformar também a vida, ressignificar a vida de outras pessoas. Caralho, que irado. E isso começou nesse momento? Começou nesse momento. Puta, que da hora. Quando eu tive a ideia de fundar uma associação beneficente sem fins lucrativos, que é o Elo Solidário. Comecei a juntar os esportistas, atletas, comecei a unir o primeiro, o segundo e o terceiro setor, chamando para esse compromisso. E em contrapartida, essa empresa agregava valor, eu emitia uma certificação de responsabilidade social para essas empresas que me apoiavam, e isso brincando, a logomarca, tem até aqui, é uma pecinha do quebra-cabeça, onde cada pessoa que agregava, né, se tornava um Brasil sustentável, ia crescendo. Legal. Essa sustentabilidade, e você doava 10% do seu tempo para passar adiante o seu conhecimento. Os meus voluntários, mas eu quero ajudar, como eu ajudo? É com dinheiro. As pessoas associam muito ajuda com o dinheiro. Lógico, é muito importante, mas eu creio que o mais importante é levar o acesso à informação sem manipulação e oportunidades para essas pessoas. Sim. E foi quando começou a acontecer, começou a crescer, até que quando fui ver, eu tinha um centro de treinamento e capacitação de crianças das comunidades mais carentes de Bauru, né? São Paulo, das grandes cidades assim. Comecei a montar esses centros de treinamentos voltado para a inclusão digital, fazendo a preparação para já inserir no mercado de trabalho nessas empresas que já eram associadas. Puta que pariu. Que E irado, aí isso mano. começou a tomar forma, a gente usava muito o esporte, a cultura e o lazer. E aí cresceu, cara. Esse projeto cresceu. Hoje ele está com 15 anos já de vida. É o que você vai receber lá em Bauru agora? Não, eu já recebi uma moção de aplauso por esse projeto, Tá. né, em 2014. Em Bauru, agora dia 22, quinta-feira, eu recebo uma outra moção de aplausos, mas é voltado mais pelo reconhecimento do esporte. Legal, né? Usando o esporte como ferramenta de transformação e inclusão para outras pessoas. Inclusive, vamos até mesmo... Deixa eu ver aqui, você quer compartilhar alguma imagem do projeto de ação social? Porque a gente pode pegar esse gancho e pular para o dia de hoje, Sim. né? Como é que estamos? Produção. Na tela, verdade. Olha lá. Tá aí, libera para eu te falar, por favor. Esse projeto aí é o Projeto FAS, Fundação Alessandro Zarzur, do qual eu fui contratado para ensinar o jiu-jitsu esportivo para as crianças, né? E na verdade foi mais voltado para ensinar as crianças a se defenderem, a defesa pessoal de violência urbana e domésticas, porque elas sofrem muitos abusos em casa, violência doméstica. Então, quando a FAS me chamou para implantar uma atividade, eu falei, olha, a gente pode ensinar essas crianças a se defenderem, até a ter a condição de se defender, né? De agressões físicas.
e também canalizar essas dores, porque você imagina o que essas crianças sentem também. Sim, com certeza. Canalizar essa dor, que foi onde eu tive a sensibilidade de direcionar. Sim. E aí esse foi um torneio de jiu-jitsu da Copa Aliança, do qual nós fomos campeões. Que legal. Foi a primeira equipe campeã do projeto social. Aí, ó. Aí é um pouco dos treinamentos, né? Na FAS, de onde eu ensinava a criançada lá a extravasar e toda aquela agressividade ficava aí, ó. Aí você passava disciplina, o trabalho em equipe, né? Que legal. E eu também pegando o gancho, voltando, hoje eu faço um trabalho também específico para pré-adolescentes, né, adolescentes, exatamente para extravasar essa ira que o bullying causa. Boa. Entendeu? Então, eu sou muito procurado hoje em dia para dar essas aulas, porque você prepara, você forja, né, a autoconfiança da criança, do adolescente, deixa ele forte, deixa ele preparado para não absorver aquele bullying da forma da qual eu absorvi. Então isso já entra naquilo lá do Lotte Coach Life Fitness. Sim. Pegando essa visão e já implantando para outras crianças essa metodologia. E aí volta naquele ponto, né? O que você não teve, hoje você consegue Exatamente. viver. O que eu não tive, o que faltou para mim, hoje eu consigo Canalizar e tentar viver. preencher essa lacuna e passar à frente. Muito bom. Cara, eu acho que vale a pena a gente realmente pular pro momento de hoje, né? Sim. Porque é aquilo que eu falei, 1 horinha é pouco tempo. Muito pouco. Você viu? A gente vai encaixando, então é até triste ter que, puta, vamos aqui. Mas vamos tentar seguir pelo menos o plano. Da continuidade, né? É, porque, obviamente, para que tenha sentido para quem tá acompanhando, né? Para quem vai assistir e tal, ok. Então, estamos conhecendo um pouquinho, a gente conseguiu transitar aí, mas e hoje? Como é que tá hoje? Hoje você... Eu vou abrindo aqui, eu vou abrindo, sim. Nossa, até entupiu o nariz. Eu vou abrindo aqui e você vai trazendo o que é. Então eu sei daquela moça que tava com câncer, eu sei daquele homem que tava obeso, das crianças, e eu sei que tem um trabalho em cima de uma questão realmente de alinhar o corpo, a mente, o espírito, é bem completo tudo isso, né? Só que o seu trabalho não para aí. Porque você tem os eventos e as ações junto ao Track and Field. São muitas coisas que a gente precisa tentar organizar para as pessoas conhecerem. Então eu quero te deixar à vontade para você ir falando. E a gente vai trocando. Tá? Hoje eu estou, né, sou treinador oficial da Track Field. Tenho um estúdio ali na Vila Nova Conceição, dentro da Track Field. Né? Sou treinador master do Core 360, onde foram os pioneiros no treinamento funcional. E hoje eu tenho essa grande oportunidade, né, de ter uma infraestrutura e uma estrutura para poder acolher e passar adiante os meus valores que para mim funcionou, e eu imagino que milhares, a gente estava comentando sobre isso, que milhares de pessoas passam a mesma coisa que eu passei, a mesma coisa que você passou, é universal, né? Eu creio que essas dores emocionais é universal, são para todos, e como você ressignifica isso é o que vai fazer a grande diferença na tua vida, né? De como você se mostra para o universo. E eu me encontrei nisso, totalmente com essas dores, com essas coisas, eu ressignifiquei e montei essa metodologia de trabalhar alinhado, né? Corpo, mente e espírito. Tendo essa sensibilidade, né, que o aluno me traz. Às vezes ele vem treinar, eu não monto treino antecipado, porque eu monto treino de acordo como o meu aluno chega para mim. Ele chega para mim, pô, Lotte, hoje eu não dormi muito bem, não me alimentei muito bem, então como que se eu já tivesse pré-determinado um tipo de treino de força, como que eu vou fazer esse treino de força que exige que você tenha se alimentado bem, descansado bem? Então, sabe, eu comecei a observar
e ter essa sensibilidade. Às vezes a pessoa também tá na parte emocional, ela vem com problemas de casa, não vim, eu faço um outro treino Que legal. mais tranquilo, eu ponho uma música agradável, eu bato um papo, eu saio daquele ambiente, eu vou mais para o ar livre, faço troca com natureza, sempre tentando trazer, equilibrar aquele aluno, sabe? Tem que ter uma sensibilidade, nós da área da saúde tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que é aí a gestão de pessoas que faz a grande diferença. Sim. Né? No resultado. E tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos, né, com pessoas com câncer, com obesidade, com depressão, e os depoimentos que eles faziam para mim, me mandavam. Eu acho que temos alguns aqui. Temos alguns. Né? Se a produção conseguir soltar pra gente ver. E isso é a parte mais prazerosa, porque comprova que a sua metodologia, a sua sensibilidade aplicada ao próximo dá resultado. Porque com todos eu tive resultados maravilhosos. Quem fazia uso de medicamentos antidepressivos diminuiu muito ou parou, sabe? A Pamela, uma grande amiga, ela modelou comigo muitos anos. Essa é a Pamela. Pode soltar aqui que o Lote tá falando dela. Falei Limoeima, mas enfim. Essa é a Pamela, foi minha amiga. Que é pertinho do Na Ibirapuera. época de modelo, tá bom? maravilhosa. Então é isso, perdi o já fiz contato minha com correção ela aqui, e a vambora, vida realmente conto nos com trouxe vocês. de novo, como eu te falei, pessoas, são ferramentas. Quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela foi no médico, o médico falou, você precisa fazer um treinamento, uma preparação, né, física e mental para que você supere esses tratamentos de quimioterapia, radioterapia. Olha, é ela ali? Sim. Solta aí Essa é pra a gente Pamela. ver. Então nós fizemos um trabalho intenso, do qual preparou ela para receber os tratamentos que ela precisava ter. Caramba. E foi sensacional, o resultado foi... Preparou ela pra foi poder do receber o início ao tratamento. fim do tratamento de pé, treinando, superando, porque é uma quimioterapia, a partir da quarta quimioterapia, né, a pessoa não tem mais força, não tem mais vontade de fazer nada, é uma coisa bem agressiva. E esse tipo de treinamento específico voltado para ela, né, porque eu faço um treinamento específico para cada um, para atender a necessidade específica de cada um. Pode crer. Né, é onde eu faço esse diferenciado. E deu esse resultado aí que você vê depois, tá super bem. O que me traz aqui de curiosidade é que a gente falou tanto das artes marciais e você como um coach Life Fitness, preparador, treinador, enfim, você não passa apenas treino de arte marcial, de forma alguma. Não, Né? não. Porque agora nós estamos olhando uma imagem, não sei se está na televisão, mas esteve há pouco, de arte marcial, manopla tal, mas não, de forma alguma, né? Tem muito mais. A minha especialidade mesmo nas artes marciais, né? E das artes marciais criou-se um método chamado Functional Fight. Então é uma integração entre as artes marciais e um treinamento funcional do qual você integra movimentos de treinamentos funcional com movimentos de artes marciais. Você integra esse tipo de treinamento. E eu também faço um treino do qual eu inicio pela mobilidade e depois eu entro com a parte teórica e prática. Mas sempre tem a mobilidade, o cardio, a parte teórica e depois a parte prática. O que seria a parte teórica? A parte teórica seria explicar para ela o padrão de movimentos, execução de movimentos, músculos envolvidos, né? Oxigenação, respiração. Você tem que passar todo um checklist, né? Porque eu costumo dizer que são os detalhinhos que fazem a grande diferença no resultado. Fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo. Consciência corporal, oxigenação, tudo isso na execução na hora certa. Que legal. Nós temos um vídeo legal aqui. Vamos colocar outro que a gente já falou bastante sobre. Tem alguns legais pra gente passar. Expus pra ele todo o processo. Olá! Hoje eu vim aqui para dar um feedback super, hiper, master positivo. Todo mundo sabe aí que
Eu tô fazendo um treinamento integrado com o meu treinador, que é o Oswaldo Lotti. E o quanto isso tem me ajudado no meu tratamento, né? Eu procurei o Lotti e expus para ele todo o processo. E ele adequou um treinamento integrado super, super positivo, no qual a gente teve esse treinamento ontem e hoje eu me senti mega disposta, mega bem. Tá me ajudando muito a não ter esses sintomas. E é inacreditável, assim, como a melhoria ela é incrível para minha recuperação. E isso está sendo muito positivo, então vale muito a pena compartilhar isso. Quero agradecer, gratidão assim eterna pelo carinho e pelo profissionalismo. Que legal. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho de como tem sido os meus treinos e tudo que eu tenho conquistado com o meu treinador, o Oswaldo Lotti. Eu cheguei para ele com um objetivo, o objetivo de ganhar massa muscular, o objetivo de aumentar o meu rendimento, de ter consciência corporal e de chegar na alta performance, nos treinos de alta performance. Em um mês, eu já vi mudanças incríveis no meu corpo, no meu dia a dia, comida, dormir, acordar, enfim. E eu creio que isso seja porque o treino com ele é específico, focado nas nossas necessidades e principalmente nos nossos objetivos. Então eu nunca fui tão feliz cuidando do meu templo como eu sou hoje. Que legal. É isso que eu falo pra você. Essa é a maior satisfação, é o maior retorno que a gente pode ter, né? Sim. Que legal, que legal. Quer falar um pouquinho desse trabalho que você fez com ela? Não, a gente já comentou aqui, né? Que eu falei pra você que é do trabalho específico. Uhum. E esse é apenas o resultado, né? Esses depoimentos são resultados do trabalho específico, diferenciado para cada um. Sim. Né? Não é uma coisa padronizada. Cuidando do templo, né? Exatamente. O templo envolve corpo, mente e espírito. E é Quer isso. soltar esse? Essa era a Ju, ela fazia um tratamento eu tô aqui muito para contar forte, um pouco para vocês psiquiátrico. Por que que eu tô Quando ela fazendo perdeu a atividade mãe, física nesse momento ficou e muito com mal. o Oswaldo Lotti. Você já Quando eu procurei ele, eu tava por um longo período sedentária, eu já estava há mais de 4 anos sedentária, com questões de saúde mental, principalmente ansiedade, né? Então eu até tô fazendo uso de remédio psiquiátrico por conta dessa ansiedade. E aí eu procurei ele, contei a minha história, o que eu estava passando, e aí começamos a treinar. Já estamos treinando há 2 meses. E nesses 2 meses ele montou para mim um treino funcional, personalizado, que começou devagar, né? Porque eu estava 100% sedentária. E aí foi numa crescente, criando desafios, né? Eu falei para ele que eu gostava dos desafios, falei da minha vontade de aprender a correr na rua. Então já estamos correndo na rua. Ontem eu já corri por 17 minutos, né? Que foi o meu recorde. E eu falo para ele que eu gosto de suar. Eu acho que suar é uma coisa que traz muita endorfina, né? Então, nesses 2 meses eu já consegui atingir resultados muito bons. Eu tô mais feliz, eu tô mais disciplinada, eu consegui diminuir meu remédio psiquiátrico e meu objetivo é parar mesmo. E tô mais feliz, tô mais disposta, tô muito melhor. Então, super recomendo. Que legal. É isso, e você viu que apenas replica, né? Porque no começo, quando eu falei que eu tive a oportunidade de encontrar numa roda de capoeira o mestre Lindão, ele fez exatamente. Ele me ouviu. É como eu faço, eu só passo adiante o que funcionou. Ele me ouviu e teve a sensibilidade de me trazer, montar um treinamento para mim, e foi o que gerou toda essa transformação. Sim. Só vai replicando. Você sabe que eu acredito que nosso tempo esteja acabando, é isso, produção? Confere?
Mas eu consigo quantos minutinhos aqui? Legal, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Para que não fique tão vago a minha presença aqui, obviamente nós estamos para apresentar você, mas eu preciso compartilhar o que você foi importante para mim. Quando eu te conheci, caralho, malandro bonito, alto, forte, poderoso, ator, famosa, porra, faixa preta. Falei, caralho, velho. Mas pra nós isso é normal, que a gente vive com isso. Sim. Né? Eu faço parte disso, de alguma forma. Só que eu pude conhecer teu lado, né, irmão? Teu lado sensível, frágil. Né? E tu me escolheu pra estar aqui. Então quando eu falo que é uma honra, é um privilégio, porque nas vezes que eu estava lá na minha kitnet de 12 metros quadrados, no mofo, no frio, sofrendo, chegando ali igual um zumbi com 68 quilos, e a gente conversava, e conversava da vida. Sim. Eu falava, caralho, meu irmão, como que esse cara se fudeu tanto? Porque eu olho pra você e falo, mano, não pode ser. Só que é isso, você se fudeu tanto. A gente realmente tem muito pra explorar, sabe? Com essas conversas, com esse quadro, com seja lá o que for o Lote Experience, né? Com essas pessoas participando, né? Aspectos de superação e etc. Minha voz tá rouca, eu tô com rinite, tô com febre e tô aqui, casca grossa, porque a mente e o espírito estão alinhados. Sim. Fortifica o meu corpo. Isso eu lembro de você falando pra mim. Então assim, eu quero dizer que sim, nós podemos compartilhar a sua história, irmão. Ela pode ser compartilhada para as pessoas, sabe? Quero que você fique à vontade pra gente poder encerrar, né, com a grande máxima. Eu fiz aqui um roteirinho, porque é uma experiência nova também, primeira vez que eu tô aqui batendo um papo dessa forma, onde realmente a máxima é: como uma pessoa que nunca teve nada vai dar algo, né? Que geração paterna, como que vai ser pai? A gente combinou de fechar assim, deixar aí um gostinho para outras coisas, como já foram ditas aqui, não precisam ser mencionadas novamente, mas aquilo que te toca mais, que é a paternidade. Então o convite é para você encerrar, se você quiser, falando alguma coisa desse tipo. Primeiramente eu que agradeço a oportunidade de tocar comigo esse projeto. Como eu falei, são pessoas, né? E as pessoas são ferramentas para que isso aconteça, e você foi uma pessoa que me deu essa abertura, né? E eu senti também que seria com você, porque eu sou bem reservado, né? E fico muito feliz desse projeto estar iniciando agora, né? Sei que ele vai... E a grande ideia, a grande sacada é através da minha vivência, das minhas dores, das minhas transformações e ressignificações. Eu entendo que muitas pessoas passam por isso também. E uma palavra, de repente, uma pessoa que tem acesso à nossa entrevista, a esse nosso bate-papo, se identifique, isso se transforme em força, né? Para que ela consiga dar um passo, se ressignificar também, que é possível, né? Porque são através de exemplos de outras pessoas. Eu me identifiquei em muitas pessoas, eu comecei a lutar me identificando com certos lutadores, ou projetos sociais me identificando com pessoas também fortes que faziam projetos de ações sociais, e sempre isso me tocava, né? O exemplo arrasta, né? Então hoje eu tento da melhor forma possível dar esse exemplo, né? Para que as pessoas tenham uma esperança, né? Se não deu hoje, tem amanhã, tem depois da manhã, mas seja forte, levante, respire, agradeça. Dificuldades estão aí, porque sem elas a gente não tem transformação. Quando você está na sua zona de conforto, você não consegue enxergar o que você deveria fazer para estar melhor, porque você está na sua zona de conforto. Você só consegue se transformar e dar um passo a mais exatamente nesses momentos difíceis, que são necessários para que você consiga ter uma elevação, ter uma compreensão das coisas que estão acontecendo com você. Então praticamente o recado é esse aí.
Fé e coragem que tudo dá certo. Acredito em você. Vamos fechar então, é isso. Fazer um agradecimento rápido. Obrigado, Lote. Obrigado, Estúdio Rocha. O Rocha! O Rocha! Ai, é isso, cara. Obrigado, vida. Obrigado, Deus. Obrigado, tudo. Irmão, te amo, velho. Admiração do caralho, viu? Tamo junto, irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, velho. Valeu. Tamo junto.